pela perda do mandato de Chiquinho Brazão. Sou inocente. Uma tragédia climática sem precedentes. O Rio Grande do Sul está destruído. O imposto atual, ele não é claro. Existe muita fraude, muita inadimplência e muita sonegação. Criação da possibilidade do mercado de carbono. Reforma da ONU e, em particular, do seu Conselho de Segurança. Chamadas pautas de costume. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Se a filha de um de vocês fosse estuprada, o que vocês fariam? Nesse país de feministas que querem assassinar crianças, está botando o negro numa caixa. Terminada a Lei Áurea, as pessoas foram jogadas ao léu. Garantir o acesso à educação técnica. O crime só entende realmente a punição severa. Existe o erro judicial. Arremessou explosivos contra o prédio do STF. Bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa. Começa agora a Retrospectiva 2024. A Câmara começou e terminou o primeiro semestre aprovando a nova reforma do ensino médio, que já havia passado por reformulação em 2017. No dia 20 de março, o plenário aprovou o texto da proposta, que ainda seria alterada no Senado antes de voltar à Câmara para aprovação final no dia 9 de julho. Sancionada pelo presidente Lula, a reforma já passa a valer para quem entra no ensino médio em 2025. A nova lei prevê aumento de 1.800 para 2.400 horas dedicadas à formação geral básica no conjunto dos 3 anos. Sistemas de ensino deverão ofertar pelo menos 2 de 5 itinerários formativos à escolha dos estudantes, para os quais a carga horária mínima será de 600 horas, com exceção da formação técnica e profissional, que pode chegar a 1.200 horas. O ensino da língua espanhola será permitido, mas não será obrigatório. Cada município deverá ter pelo menos uma escola da rede pública ofertando ensino médio regular no turno da noite e não será permitido cursar ensino médio à distância. A valorização da educação técnica, que sempre foi o meu discurso. O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante. Pesquisas indicam que um jovem que cursa um curso técnico, ele tem garantido, frente àquele que cursa apenas o ensino médio, uma renda adicional de cerca de 30%, mais de 30%. Então, garantir o acesso à educação técnica, deputado Bibo, significa garantir incremento de renda, mais empregabilidade. No dia 24 de março, a Polícia Federal prendeu o deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, recomendando manutenção da prisão de Chiquinho Brazão por crime flagrante e inafiançável de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa. Entendo que as prerrogativas dos parlamentares são prerrogativas para proteger a atuação parlamentar. As prerrogativas parlamentares, elas têm que vir numa lógica da preservação dos interesses coletivos e não dos interesses individuais. E aí eu quero parafrasear, para encerrar, o que disse o deputado Duarte Júnior na CCJ. Não podemos admitir, deputada Laura Carneiro, que se utilize a imunidade, que se use a imunidade parlamentar como escudo para a prática de crimes. No plenário Ulisses Guimarães, 277 deputados foram favoráveis à manutenção da prisão do deputado e 129 contrários. 28 se abstiveram. No dia 28 de agosto, por 15 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, recomendando a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Voto pela perda do mandato de Chiquinho Brazão, tendo em vista haver este incorrido na conduta tipificada do inciso 6º do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar e pelas razões contidas no presente voto. Por videoconferência, o deputado Chiquinho Brazão depôs ao Conselho de Ética e alegou não ter motivos para encomendar o assassinato de Marielle Franco. Sou inocente, totalmente inocente desse
esse caso. A vereadora Marielle era minha amiga, comprovadamente nas filmagens que o doutor tem, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, não teria qualquer motivo, porque nós sempre fomos parceiros. 90% da minha votação e da dela coincide ali, ver que nós votamos juntos. Chiquinho Brazão continua preso, assim como seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Quem também aguarda julgamento preso é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, acusado de ser conivente com o crime. Os executores, ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz, foram condenados pelo Tribunal do Júri e receberam penas de 78 e 59 anos de prisão, respectivamente. O relatório da deputada Jaque Rocha, recomendando a cassação de Chiquinho Brazão, ainda aguarda para ser analisado pelo plenário Ulisses Guimarães. A sensação é que 2024 veio atropelando a previsibilidade da pauta aqui no plenário. Se a prisão do deputado Chiquinho Brazão já foi algo inesperado com que os deputados tiveram de lidar, ninguém estava realmente preparado para o que viria na sequência. Uma tragédia climática sem precedentes no Rio Grande do Sul, com enchentes atingindo mais de 80% dos municípios do estado, deixando 183 mortos e centenas de milhares de desabrigados. Diante deste cenário, a Câmara precisou agir. No dia 6 de maio, os deputados reconheceram o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e autorizaram a União a não computar despesas com a tragédia na regra de controle de gastos. A comissão externa da Câmara, criada no ano passado para acompanhar efeitos de enchentes anteriores, com 31 deputados gaúchos, passou a acompanhar também as novas inundações. E o plenário se mobilizou para aprovar projetos de isenção de impostos a produtos gaúchos e suspensão do pagamento da dívida do Estado. Medidas provisórias direcionando bilhões de reais para amenizar os efeitos do desastre também foram aprovadas. E em 9 de maio, o Congresso Nacional facilitou repasses por emendas individuais às cidades em calamidade. Estamos perdendo amigos, companheiros. O Brasil inteiro se mobilizou para ajudar. Todos os parlamentares se mobilizaram para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero, em nome dos gaúchos e gaúchas, agradecer ao Brasil a extensão de mão que nesse momento nos faz. Não posso deixar aqui de me manifestar. E também do exterior. Do exterior, países nos estendendo a mão nesse momento de tragédia em que 80% do estado do Rio Grande do Sul está destruído. No final de maio, 2 grupos de trabalho criados para analisar a regulamentação da reforma tributária fizeram a primeira de uma série de 22 audiências públicas que deram voz a mais de 1.000 representantes de diversos setores da economia. Na reunião de instalação do GT, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, apontou a complexidade e a falta de transparência na cobrança de impostos sobre consumo como os principais problemas a serem solucionados. Hoje nós pagamos um alíquota extremamente alto e não sabemos quanto estamos pagando. Só para ter uma ideia, praticamente todos os bens e serviços que a gente consome pagam PIS/COFINS. Só que quando você pega a conta, você não vê o PIS/COFINS na conta. Exceto em alguns poucos casos, como a conta de eletricidade, que a gente vê lá o valor do PIS/COFINS, mas nos outros casos, você vai no supermercado e compra, você não vê o PIS/COFINS na nota. Você não consegue ver. Então, o imposto atual, ele não é claro, ele não é transparente. O resultado dos grupos de trabalho da reforma tributária foi apresentado na primeira semana de julho e levado ao plenário na semana seguinte. O primeiro projeto de lei complementar aprovado definiu diversos aspectos do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, distribuído a estados e municípios, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que será um tributo federal, e o Imposto Seletivo, também chamado Imposto do Pecado, que vai taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e jogos de azar. Após período de transição, que começa em 2026, estes 3 impostos vão substituir 5 que existem hoje: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Mas a regulamentação não definiu qual será a alíquota dos novos tributos, apenas trouxe parâmetros de como será o cálculo, tendo por referência uma alíquota geral de 26,5%, sendo 8,8% para a CBS e 17,7% para o IBS. Um dispositivo incluído no texto vai obrigar o governo a reduzir as alíquotas caso a soma dos 2 tributos ultrapasse este percentual. O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, membro do grupo de trabalho, acredita que a tendência da carga tributária no futuro será de queda, na medida em que mais pessoas passarem a contribuir. Esse projeto inova ao fazer com que
haja um gatilho para essa carga jamais ultrapassar 26,5% como alíquota geral. Mas nós acreditamos que com a implementação desse novo modelo, a tendência é que essa carga diminua, porque quando todos pagam, quando muitos pagam, é óbvio que a tendência é a alíquota diminuir, porque a arrecadação será maior. E hoje, com o atual sistema, existe muita fraude, muita inadimplência e muita sonegação. A regulamentação da reforma tributária prevê a alíquota zero para transporte público de passageiros, automóveis comprados por taxistas e pessoas com deficiência, compra pública de remédios, equipamentos médicos e absorventes femininos, serviço de pesquisa por instituição sem fins lucrativos e para os 15 produtos da nova cesta básica, incluindo ovos e carnes. Terão redução de 60% na alíquota serviços como educação, produções artísticas, atividades esportivas, produtos agropecuários, de higiene pessoal e equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência, e redução de 30% nas alíquotas de serviços fiscalizados por conselhos profissionais, como os de advogado, assistente social, biólogo, engenheiro, arquiteto, contador, entre outros. O projeto também definiu o cashback tributário, um reembolso para pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico na compra de produtos como gás de cozinha e nas tarifas de água, luz, esgoto e gás natural. A aprovação desta primeira parte da regulamentação da reforma tributária fechou os trabalhos da Câmara antes do recesso de julho. A segunda parte, no entanto, que trata da gestão e fiscalização do IBS, só foi a plenário no final de outubro, após o segundo turno das eleições municipais. Foram definidas regras para o funcionamento do Comitê Gestor do IBS, que vai elaborar o cálculo da alíquota e coordenar a arrecadação, fiscalização e distribuição do imposto entre os estados. A proposta regulamenta também o Conselho Superior, instância máxima do Comitê Gestor, e a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações, o ITCMD, mais conhecido como Imposto sobre Herança. O projeto principal de regulamentação da reforma tributária passou o segundo semestre tramitando no Senado, sendo votado na penúltima semana de trabalhos. Como sofreu modificações, voltou à Câmara, que imediatamente analisou as mudanças, acatando cerca de metade delas. Assim, o texto ficou pronto para a sanção presidencial depois de quase 40 anos de espera pela simplificação do sistema tributário nacional. A parte da regulamentação referente ao Comitê Gestor do IBS ficou para o ano que vem no Senado e provavelmente também retornará à Câmara. Mas o plenário Ulisses Guimarães não foi a única arena para os principais debates do ano. Na verdade, antes de chegar lá, a maior parte das pautas passou primeiro por aqui, o corredor das comissões. Este, por exemplo, plenário da famosa Comissão de Constituição e Justiça, foi palco de discussões acaloradas sobre algumas das chamadas pautas de costume. No dia 27 de novembro, a CCJ aprovou por 35 votos a 15 a admissibilidade da PEC, que garante direito inviolável à vida para fetos desde a concepção. Hoje, a Constituição já assegura esse direito, mas não especifica o exato momento em que ele passa a vigorar. A PEC, de autoria dos ex-deputados Eduardo Cunha e João Campos, propõe que este momento seja o da concepção do feto. Na prática, o texto proíbe a realização do aborto legal, atualmente permitido em apenas 3 casos: risco de morte para a gestante, gravidez resultante de estupro e má formação do cérebro do bebê. A sessão que admitiu a PEC na CCJ teve intensa manifestação dos participantes e precisou trocar de plenário para continuar. Criança não é mãe, estuprador não é pai. A PEC agora depende da análise de uma comissão especial e depois vai a plenário, onde precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação antes de seguir para o Senado. Outra proposta sobre o mesmo tema, no entanto, está mais adiantada. O projeto de lei equiparando o aborto a partir de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, que teve a urgência aprovada pelos deputados no último dia 12 de junho. Com isso, a proposta está pronta para análise em plenário, sem precisar passar pelas comissões. Nesse caso da cestolia fetal, que o senhor ministro Alexandre de Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina, simplesmente ele abriu espaço para assassinato de inocentes aptos para a vida. É um absurdo, é uma afronta. Isso não é permitido nem para os animais. Meu Deus, aonde vamos parar nesse país de feministas que querem
assassinar crianças, já consideradas assim pela Organização Mundial da Saúde. Se a filha de um de vocês fosse estuprada, o que vocês fariam? A mulher, a irmã, a mãe. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens, que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando aqui. Outra pauta de costumes que deu o que falar nas comissões foi o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. A proposta contraria a atual jurisprudência brasileira, já que desde 2011 o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva. O projeto, então, seguiu para a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara. E lá o jogo virou. O colegiado aprovou o substitutivo da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que na prática permite a união de casais do mesmo sexo, na medida em que assegura o direito de constituir família a todas as pessoas, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Agora a proposta vai para a CCJ e, como recebeu pareceres divergentes, é o plenário quem dará sobre ela a palavra final. Na seara ambiental, uma aprovação que teve destaque na Câmara foi da lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e que já está em vigor após ser sancionada pelo presidente Lula. O projeto estipula um mercado regulado a ser implantado ao longo de 6 anos e um mercado voluntário de títulos representativos de emissão ou remoção de gases do efeito estufa. Empresas poluidoras terão metas de emissão e poderão lançar mão desses títulos para compensá-las. O setor agropecuário ficará fora da regulação. Nós temos uma grande oportunidade de unir as duas principais agendas do nosso país numa só: a discussão econômica e a agenda ambiental. Ao longo de muitas décadas, há um enfrentamento dessas duas agendas, uma se justificando para enfrentar a outra. E a criação da possibilidade do mercado de carbono vem justamente para unir essas duas agendas que são importantes na vida de todos os brasileiros. E os deputados sentiram na pele os efeitos da crise climática que vem se desenhando no horizonte. No dia 26 de agosto, auge do período de seca, Brasília amanheceu tomada pela fumaça de incêndios que se alastravam de norte a sul do país. Posteriormente, constatou-se que muitos destes incêndios foram criminosos. O fumacê atrapalhou a ponte aérea para Brasília e a presidência da casa liberou os deputados para votarem de forma remota. Se 2023 ficou marcado pelos ataques de 8 de janeiro, quando uma multidão invadiu e depredou as sedes dos 3 poderes aqui em Brasília, 2024 será lembrado por outro atentado à democracia. Este, no entanto, levado a cabo por um único homem. No início da noite de 13 de novembro, uma quarta-feira, o chaveiro de Santa Catarina, Francisco Vanderlei Luiz, também conhecido nas redes sociais como Tio França, arremessou explosivos contra o prédio do STF e em seguida se suicidou, explodindo um artefato contra a própria cabeça. Presidente, a imprensa está noticiando que uma pessoa com explosivos se aproximou da entrada do STF. A explosão foi ouvida de dentro do prédio após o fim da sessão do plenário e o prédio foi evacuado. Polícia Militar e bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa em frente ao prédio. Dezenas de seguranças e policiais cercam o STF. Eles cercaram o prédio e pediram para que todas as pessoas se afastassem da janela do edifício. A segunda explosão aconteceu próxima à Câmara dos Deputados. Em vídeos nas redes sociais, que já estão circulando nas redes sociais de Vossas Excelências, é possível ver um carro explodindo com fogos no estacionamento do anexo 4. Isso está acontecendo neste exato momento. As explosões aconteceram em frente ao STF e no anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde o carro do terrorista, com fogos de artifício no porta-malas, pegou fogo por volta de 7h30 da noite. As investigações mais tarde revelaram que Tio França acessou o prédio da Câmara no dia do atentado para usar o banheiro e que ele havia alugado um trailer próximo ao local da explosão meses antes. A polícia também encontrou explosivos na residência do Homem-Bomba em Ceilândia, região administrativa de Brasília. Novembro, no entanto, não ficou marcado apenas por essa tragédia. Também foi o mês em que aconteceu o P20, 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20.
Delegações de mais de 60 países se encontraram nos dias 7 e 8 de novembro, no Palácio do Congresso, em Brasília, para debater questões globais urgentes, como o combate à fome, redução da pobreza e a transição ecológica justa e inclusiva. O P20 no Brasil foi precedido em julho por uma ação inédita na história do evento, uma cúpula das mulheres parlamentares por mais participação feminina na política em Maceió. O resultado dos debates na capital alagoana foram incorporados aos resultados da cúpula em Brasília, e o encontro no Congresso enviou suas contribuições para a 19ª Cúpula do G20, Fórum de Cooperação Econômica Internacional, que reuniu no Rio de Janeiro representantes da União Europeia, União Africana e das 19 maiores economias do planeta. É fundamental reformar as instituições e mecanismos de governança global, aumentando sua representatividade, legitimidade e funcionalidade. Neste propósito, a reforma da ONU e, em particular, do seu Conselho de Segurança, mostra-se crucial para a sustentação da paz e segurança internacionais. No mês que celebra a consciência negra, pela primeira vez, o 20 de novembro teve status de feriado nacional, conforme projeto de lei aprovado na Câmara no ano passado. Antes, o feriado era uma iniciativa apenas de alguns estados e municípios. Na véspera da comemoração, a Câmara aprovou o projeto de lei do Senado que reserva a pessoas negras, indígenas e quilombolas 30% das vagas em concursos públicos federais. A proposta vem para substituir a lei de cotas no serviço público, que nos 10 anos anteriores estabeleceu 20% das vagas em concursos para negros. A reserva de 30% aprovada em plenário vai valer sempre que forem ofertadas 2 ou mais vagas e será aplicada se surgirem outras durante a validade do concurso. O prazo para revisão dessa política será de 5 anos e não de 10, como previa o texto original e a lei anterior. Uma vez que foi modificado pelos deputados, o projeto voltou para o Senado antes de seguir para a sanção. Esse projeto, ele segrega. Eu quero que me prove tecnicamente que esse projeto não segrega. Está segregando, sim. Está botando o negro numa caixa e os outros fora dessa caixa. Não está levando em consideração a vulnerabilidade, a pobreza. Terminada a Lei Áurea, as pessoas foram jogadas ao léu sem nenhum tipo de chance para sobreviver ao lado daqueles que não foram escravizados desse país. É por isso que a gente encontra, na maioria das favelas brasileiras, no meu estado especialmente, mais de 70% da população preta. Então, negra, preta, parda. Uma proposta importante aprovada no segundo semestre na Câmara foi o aumento da pena para feminicídio dos atuais 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão. O projeto, de autoria do Senado, traz novos agravantes que podem aumentar a pena, como quando houver assassinato da mãe ou responsável por pessoa com deficiência. O texto também endurece penas a agressores de mulheres que descumprirem medida protetiva e agora aguarda sanção presidencial. Outra matéria que está no escaninho do presidente à espera de sanção é a Política Nacional de Cuidados, aprovada pela Câmara em novembro e pelo Senado em dezembro, que visa garantir direitos e promover melhorias nas relações profissionais ou voluntárias de cuidado, inclusive no âmbito familiar. Dezembro, aliás, marcou o esforço concentrado da Câmara para aprovar mais de 20 propostas na área de segurança pública. Entre as principais aprovações se destacam a criação de cadastro nacional para monitorar facções criminosas e milícias, aumento de pena para crimes cometidos em estado de calamidade pública, criminalização da troca de etiquetas ou violação de bagagem para tráfico de drogas, aumento do prazo para registro de armas de fogo, criação do Estatuto da Vítima, assistência psicológica para profissionais de segurança com alto nível de estresse, punição para quem obstruir via pública com barricadas para praticar crimes, aumento de pena para homicídio contra idoso e criação de um cadastro nacional de pedófilos na internet, com previsão de castração química para condenados por pedofilia. Agora é o Senado quem vai se pronunciar sobre essas propostas. Vale lembrar que, no primeiro semestre, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Lula que restaurava a possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas.
Com a derrubada do veto, o benefício das chamadas saidinhas será concedido agora somente para o detento cursar supletivo, ensino médio ou superior. Aqui é assim que tem que ser feito, porque infelizmente não somos iguais aos territórios ocupados, onde lá quem estupra morre, quem comete qualquer tipo de crime que vá de encontro ao crime organizado é morto sumariamente, senhor presidente. E é por isso que hoje esta casa faz um grande serviço ao povo brasileiro, porque o crime só entende realmente a punição severa. Em primeiro lugar, ela não acaba com a libido. Segundo lugar, há formas do pedófilo, esse criminoso hediondo, agredir e violentar uma criança que não a penetração. Outras formas de violência. E terceiro, existe o erro judicial. Então, a castração química ou, ainda mais, a amputação peniana pode gerar um grande desacerto. Mas foi o corte nos gastos públicos que mobilizou o governo Lula na reta final do ano legislativo. Anunciado no final de novembro, o pacote de ajuste fiscal elaborado pelo Ministério da Fazenda traz medidas que podem economizar cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, como a autorização para o governo limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas, a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal e o corte gradual do acesso ao abono de um salário mínimo por ano. Bastante criticado pela oposição, o pacote fiscal foi aprovado no apagar das luzes, após várias negociações e modificações na proposta. Não ficou como o governo queria, como o mercado desejava, nem foi totalmente derrotado como pretendia a oposição. Todo mundo ganhou e perdeu um pouco, como é típico da democracia. Porém, muitas outras pautas econômicas importantes tiveram aval do plenário Ulisses Guimarães neste ano, além da reforma tributária. Por exemplo, o marco legal dos games, mudanças na lei de falências, redução dos tipos de serviços beneficiados pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, e o fim gradual da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia ao longo de um período de 3 anos. Fechando 2025, antes de entrar no recesso parlamentar, Câmara e Senado se reuniram em sessão do Congresso para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, 5 meses atrasada em relação ao prazo constitucional. Mas a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2025 acabou ficando para fevereiro. A gente não encerra nenhum ciclo aqui, a gente sempre se renova, a gente pode voltar de onde eu sempre gostei de atuar, que é no chão da fábrica, como eu sempre chamo, sem nenhum tipo de problema, como qualquer outra situação. Então, a gente vai vivendo sem planejar e sem criar expectativas. É a maneira do nordestino, deputado Túlio, viver feliz. É sem criar expectativas, matando um leão por dia. Ruim é quando a gente tem que matar o mesmo leão todo dia. Mas até isso a gente faz. Muito obrigado, muito simplesmente, a todas as palavras de apoio. Eu sei que são sinceras. Tudo o que de importante aconteceu na Casa do Povo em 2024, você acompanhou em tempo real e na íntegra pela TV Câmara e pelo nosso canal no YouTube, nas nossas transmissões ao vivo que todo mundo já conhece. Mas também teve novidade na programação. O Câmara Agora chegou trazendo agilidade e informação para suas manhãs, com reportagens, entradas ao vivo e entrevistas exclusivas sob o comando do jornalista Lincoln Macário. Outra estreia que brilhou na nossa tela foi o programa Bora Entender, um bate-papo descontraído com especialistas para explicar e descomplicar os principais temas em debate no Congresso Nacional. E um acordo de cooperação audiovisual entre a TV Câmara e o Sebrae vai trazer para nossa tela e para a sintonia da Rádio Câmara o melhor da produção de documentários, como o filme Ilha do Ferro, em que moradores de um pequeno povoado no sertão de Alagoas transformam elementos da natureza em obras de arte. Mas não é só estreia não, tem reestreia na programação também. O programa Participação Popular está de volta, promovendo uma grande roda de conversa ao vivo com a presença de deputados, especialistas, representantes do governo e da sociedade, além, é claro, do público que participa diretamente das ruas por link e também pelas redes sociais. Continue ligado na rádio e na TV Câmara, porque em 2025 tem mais.